O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão de número 102, Escala Espírita, Terceira Ordem, Espíritos Imperfeitos, 10ª classe, Espíritos Impuros. Segundo Allan Kardec, são os inclinados ao mal de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com o conseguirem retirar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Nas manifestações, dão-se a conhecer pela linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões nos espíritos, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, senão também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores e, se tentam iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. Alguns povos os alçam em divindades maléficas. Outros os designam pelos nomes de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes. A sensualidade, a felonia, que é a crueldade, a hipocrisia, a cupidez, que nós podemos entender como a cobiça, a avareza sórdida, desprezível. Pois é, os espíritos esses fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem qualquer motivo e por ódio ao bem, frise-se, por ódio ao bem, e quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. Importante lembrarmos que o ódio ao bem, uma expressão que sintetiza exatamente o oposto do comportamento que se espera ser gerado pela conquista, pela busca daquelas virtudes pregadas pelo Evangelho do Cristo, meus amigos. Pois então, Martim, esses espíritos inferiores, nessas categorias, eles acabam sendo flagelos, né? São instrumentos, digamos assim, de torturas para o próprio desenvolvimento da humanidade, pouco importando, inclusive, a categoria social a que pertençam e mesmo o verniz da civilização, ou seja, o grau de evolução que a civilização conquistou intelectual e moralmente. E no entanto, mesmo neste processo, este grau de evolução da humanidade não impede que eles sejam desonrosos e desrespeitosos, não é isso? Lembrando, amigos, que mesmo decorridos 2 milênios das lições e exemplos doados por Jesus, ainda hoje a humanidade se debate, mergulhada nos vícios mais rasteiros, mais mesquinhos e egoístas, a despeito das incontáveis conquistas da ciência, do intelecto, e que sob vários ângulos já deveriam ter atingido de forma sensível a moralidade dos homens. Regina, por outro lado, vemos que a insuficiência do nível comportamental dos espíritos vê-se ligado intimamente ao próprio nível de atraso da humanidade. Ou seja, né, Martinha, nesse processo de ir e vir entre a vida material e a espiritual, entre o estado encarnado e a erraticidade, há que se empenhar para que o processo evolutivo se estabeleça. Gostaria de fazer um comentário quando o Paulo faz essa citação de que nós
percebemos os flagelos a que a humanidade está sujeita com a influência dos espíritos, somos nós em categorias encarnados ou desencarnados, o cuidado que nós temos que ter, então. Porque as influências, elas são fortemente arraigadas à nossa volta, mas nós devemos lembrar, meus amigos, como diz o Evangelho do Mestre Jesus, que no final das contas, serei eu e Deus. Então a minha decisão de mudança e de melhoria tem que começar hoje. Quando você fala eu e Deus, você está fazendo essa ponte entre o material e o espiritual, né? Então nós precisamos trabalhar aqui, porque isso é tão essencial como, estando no plano espiritual, nos seja importante detectarmos os erros cometidos, bem avaliá-los, a fim de nos reintegrarmos à carne, conscientes da missão, digamos, corretiva que nos compete. Amigos, os convido agora para que entremos nos comentários, então, do Espírito Miramês. A classificação dos espíritos é infinita. No entanto, obedece a certa ordem para um melhor entendimento. Vamos falar nessa mensagem sobre os espíritos impuros, nos quais podemos identificar fraquezas no que tange ao convívio com os outros, seus próprios irmãos. É fácil reconhecer a que classe pertence esse ou aquele espírito pelos seus pensamentos e certamente também por suas ações. O Espírito Miramês ainda nos diz mais. O espírito impuro somente idealiza o mal e nisto procura homens de sua estirpe, para que a sua convivência seja em perfeita harmonia, e transmite para o seu instrumento as suas ideias de vingança, de ódio, de maledicência, enfim, todos os tipos de discórdia. Podemos trazer assim um exemplo básico da nossa vida. Nós temos grupos de amigos, grupos de estudo, nós temos aqueles amigos afins, ou seja, as nossas afinidades para determinados assuntos. Então, se eu gosto de beber, eu vou me juntar àqueles que mais gostam de beber. Então, eu vou para aquele lado, fumar, todos os tipos de vícios. Então, eu me junto com aqueles, eu me comprazo com eles. Já se eu sou um espírito um pouquinho melhor, entre aspas, eu quero só estudo, eu quero outro tipo de divertimento ou de aprendizado, então eu também consigo me situar mais próximo daqueles que, assim como eu, estão querendo naquele momento o estudo. Seria só mais para trazer um exemplo. Sim, são as afinidades, né? Se você não está no grupo, digamos assim, da folia, você está num outro grupo, um tanto mais recluso, com a tendência um pouco mais contemplativa, procurando estudar, aprender, etc. Ou seja, meus amigos, uma contribuição. Com quem eu estou me relacionando? O mundo invisível está aí ao nosso lado, se relacionando conosco. Nós, em algum momento de nossas vidas, não percebemos, mas hoje nós já sabemos. Diga-me com quem andas que te direi quem és. Exatamente. E devemos então ter cuidado com os espíritos impuros para não sermos influenciados por eles e não cairmos na ordem dos escandalosos. E é melhor que nós nos conscientizemos de que, se a natureza não dá saltos, eles somente entenderão a verdade com o passar dos tempos. É necessário, pois, que tenhamos paciência, porém sem conivência, que tenhamos tolerância sem apoio às ideias maléficas. Paulo, podemos, em resumo, dizer o seguinte: temos que evitar duas situações em que nada nos auxiliarão. Primeiro, que não desanimemos, não nos deixemos abater. E segundo, que não nos entreguemos à ociosidade improdutiva, tendo em mente, meus amigos, o conformismo de que produz pérolas, tais como: nasci assim, vou morrer assim, quem quiser que me aceite como eu sou. É uma receita bastante estagnadora, digamos assim, não é, Martinha?
Gostaria de fazer um comentário quando eu falo da ociosidade improdutiva, porque nós precisamos do descanso do corpo e da mente. Então nós temos que ter um momento de repouso. Para uns, ociosidade, para outro, descanso, mas ainda assim produtiva, porque eu estou buscando um refazimento de energias de outra forma. Na verdade, entre aspas, vou discordar de você. Uma é a ociosidade propriamente dita, a outra é o descanso justo. Muito bem, muito bem. Eu gostei. Gostou? Gostei. Bom, olha, é sinal de que você está evoluindo, viu? Sem melindres. Segundo Miramês, os espíritos impuros precisam ser educados pelo exemplo, pelo trabalho e pela oração, que traduz perfeitamente o perdão das ofensas. Oremos por eles, na mais pura fraternidade. Tenhamos em mente sempre o poder da oração. O poder da oração. Amigos, o poder da oração, como vocês falaram. A importância de nos darmos conta que esta foi uma das ferramentas, eu vou assim usar esse termo, para trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vivência. E é invisível, mas tem um poder tão grande, porque o meu pensamento será transformado. Esse meu pedido, essa energia, ela chegará ao mais longe que eu nem posso imaginar. Neste momento, estando eu nesta classe dos espíritos imperfeitos, mas numa condição de pensamento diferente, eu já me resguardo ao silêncio de uma prece. Neste momento, como a Regina falou, educados pelo exemplo, eu já começo a perceber que eu estou sendo educado pelo exemplo dos meus amigos a quem eu estou me conectando, como eu estou oferecendo uma conexão de educação e de exemplo para aqueles que estão comigo. Porque é vínculo com vínculo, é desenvolvendo e ajudando os outros a se desenvolver. Então, o convite da prece que o Mestre disse e deixou uma prece tão linda para que nós lembrássemos do nosso Pai constantemente, é a transformação que nós já podemos fazer, sutil, mas de grande valor. E como disse o Mestre, e como a gente aprende também no estudo da doutrina espírita, a prece, ela também é caridade. Quando a gente ora por aqueles nossos irmãos que estão um pouquinho mais inferiores, digamos assim, a gente está sendo caridoso, a gente está compreendendo que naquele momento ele só está um pouco endurecido, um pouco a mente espiritual fechada, ou o próprio espírito encarnado, né, está fechado. E essa oração, essa vibração, essa energia de amor vai chegar até ele e automaticamente vai ajudando a que ele se melhore. Por isso que a prece é um estudo, meus amigos. Ela é uma conexão de estudo. No momento que ela me edifica e me ampara, eu já enxergo melhor e já faço escolhas diferentes. Porque a minha conexão se dará com quem? Com aquela pleiade ali dos espíritos superiores. E a oração, como você disse, é esse instrumento, né? Que vibra, que transmite energia boa e que deverá, então, pelo exemplo, pelo perdão das ofensas, como a Regina citou, deverá elevar essa classe de espíritos inferiores, né, que predominam aqui na Terra ainda, né? E a Terra ainda está cheia de espíritos dessa classe, pois nela ainda predomina o mal, por existirem mais espíritos impuros que espíritos elevados. Por isso, ainda habitamos esse planeta que é classificado como de provas e expiações. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, seja qual for esse próximo, porque no passar dos dias e dos anos, os espíritos que sejam da mais baixa escala mudarão e despertarão para a luz do entendimento. Certamente. Como sempre falamos aqui, né, Martinha? Aquele trabalho feito lá e cá não cessa, né? E o mestre dos mestres veio à Terra para modificá-los, aos espíritos inferiores, né? E entregou-se à sua fúria, ou seja, à incompreensão dos homens por eles encarnados, como sendo vencido, aparentemente, isto é, fisicamente,
para então vencê-los posteriormente pelo seu amor. Paulo, a vitória do Cristo, ela não se estabeleceu naqueles dias, sob aquelas condições degradantes, injustas e cruéis. Sobreviveu no decorrer dos séculos e os seus ensinamentos só seriam plena e livremente difundidos pelo Espiritismo. Pois é, todos conversamos uns com os outros por quaisquer meios, despejando o que temos de dentro para fora, e quem escuta se encontra em melhor posição para analisar quem é o que aquele que está falando. Paulo, importante também ficarmos atentos às nossas intuições, ou seja, às mensagens subliminares que estamos frequentemente recebendo de nossos irmãozinhos espirituais. Atentos e críticos a tais orientações, seremos sempre orientados então pelos bons espíritos. E geralmente as pessoas pensam que aquele que fala mais é o mais sábio. Como se enganam? O mais sábio é aquele que sabe falar bem. Regina, não é a qualidade do verbo que nós devemos dar o valor. Ao contrário, devemos antes perceber e dar valor à qualidade do que se fala, do que nós estamos escutando. Do conteúdo, né? Do conteúdo. Devemos conversar somente na dimensão do Cristo, colocando-o no nosso lugar e nos perguntarmos: se fosse Jesus, será que ele diria o que eu acabo de falar? E não apenas aquilo que acabei de falar, viu, Regina? Mas também é igualmente importante o modo como nós falamos, a intenção que nós deixamos transparecer nas nossas mensagens, não é isso? Pois é, e graças a Deus, existe no mundo muita gente já preocupada em se melhorar, o que transparece na sua busca pelo seu comportamento ante aos outros e pelo trabalho que realiza desde quando seja em silêncio, sem alardes, pois as boas e verdadeiras intenções de amor ao próximo, a caridade, elas estão todas essas virtudes intimamente ligadas ao silêncio, ao incógnito, à humildade. Por isso, né, Regina, que o objetivo dos espíritos impuros é guerra em todas as linhas que a discórdia possa manifestar. Pode estar presente no lar, no trabalho, na escola, nos grupos de amigos, tantos lugares. Os espíritos procuram infiltrar-se por todos os meios e em todos os cantos onde os homens estejam propensos às más inclinações. Por isso o mestre disse: orai e vigiai. E lembram também de uma passagem bacana do Evangelho, onde nós sabemos que a intenção, sempre tem a tal da intenção. Então, esse filtro teria que estar sempre sendo acionado por nós. Em algum grupo de estudos aqui, eu até me referi com uma certa surpresa dos nossos amigos do grupo, quando eu disse que o Espiritismo, ele cansa. O Espiritismo deixa a gente extenuado. Por quê? Ele requer esse cuidado, essa atenção, essa vigilância constante o tempo todo. Nós temos que estar o tempo todo de olhos abertos para nossas consciências. E nós só estamos assim e queremos estar assim porque nós temos um objetivo, que é a nossa evolução espiritual. E se nós não orarmos e vigiarmos, nós vamos acabar nos perdendo. E aí vamos estagnar na nossa evolução espiritual. É uma doutrina que exige este vigiar constante, não é, Martinha? Esse vigiar constante. Por isso, muito importante, mesmo ouvindo e sentindo os frutos da colheita, deles se esquecem imediatamente, por sentirem fome de inferioridade. Esses os espíritos inferiores, né? Essa busca que nós estamos fazendo hoje nos remete a querer mais, mas nós ainda nos deparamos e sabemos que estamos cercados e estamos nesse planeta de provas e expiações. Mas esses espíritos têm noção de que estão agindo erroneamente, não, Martinha? Paulo, a despeito de terem a noção de que estejam agindo incorretamente,
maldosamente e que dessas atitudes não haverá bons resultados, nem por isso, né, Paulo, deixam de agir, pois que seus maus pendores acabam por preponderar na sua vida. Miramês ainda nos diz que, por estarmos empenhados no livro espírita, mais livros e sempre livros, porque o livro educador não discute, ensina no silêncio, de modo que o leitor aprende também no silêncio, devido à consciência registrar o estímulo com mais eficiência e os assuntos serem leis estabelecidas por Deus. Pois é, Martinha, o silêncio. O silêncio é nas planícies do silêncio onde podemos nos encontrar na casa da meditação profunda, na excelência do paraíso na Terra, onde podemos estar a sós com nossas consciências e afastados de quaisquer influências maléficas. Paulo, no entanto, o que podemos obter desse temporário afastamento dos homens não deve transformar-se em prática definitiva, não. As relações interpessoais devem ser mantidas, uma vez que é delas que vamos extraindo os bons ensinamentos. Muitas dúvidas a serem esclarecidas e, sobretudo, observando os nossos e os erros dos outros, a fim de nos corrigirmos. Ainda mais, Regina, se nessa situação, nessa condição de isolamento temporário, pudermos ainda estar acompanhados do melhor verbo, isso é, das boas leituras, certamente estaremos nos beneficiando duplamente. O primeiro benefício, estaremos deixando de sorver os males do mundo, o que nos dá momentâneo alívio e paz de espírito. O segundo, nos possibilita nos entregarmos aos ensinamentos do Cristo em condições de benéfica serenidade. Isto mesmo, Martinha. A verdade está, em primeiro lugar, para ser anotada. Entre mentes, o que já tem o costume de trabalhar dentro de si mesmo, querendo melhorar suas próprias condições de vida, devem continuar nesse exercício, por não existir outro caminho para a libertação. Sempre isso, arregaçar as mangas e trabalhar. E o maior valor do homem é procurar a sua própria educação. O aprimoramento deve ser a primeira meta do estudante da verdade. Quem desconhece os seus próprios erros, errando, é o cego da parábola. E quem guia cego sem ter luz própria é pior do que o guiado. Regina, o nosso planeta é um mundo de provas e expiações. E vivemos aqui para corrigir as nossas falhas e elevar o nosso espírito. Temos, portanto, né, meus amigos, a consciência de que precisamos buscar esta perfeição, independente do grau ocupado na escala espírita que o nosso irmão, amigo Kardec nos oferece para os estudos.